Chamavam-lhe o homem que podia comprar o mundo, Marcus Harrington, um milionário feito por si mesmo, cujo império abrangia imóveis de luxo, investimentos tecnológicos lucrativos e vida noturna exclusiva. Nunca imaginou que a sua imagem pública, cuidadosamente construída, colapsaria de forma tão espetacular. Rodeado por taças de champanhe cintilantes e o riso de socialites, Marcus celebrava com exuberância ao lado da sua deslumbrante amante, Cassandra Shaw, completamente alheio à tempestade que se formava em casa. A sua esposa grávida, Elizabeth, finalmente soubera da verdade e, num único momento dramático, a vida de luxo que ele tão habilmente curara começou a desmoronar. Com documentos judiciais na mão, Elizabeth chegou à celebração, dando início a uma queda de proporções épicas. Era uma noite fresca de início de primavera quando o iate de Marcus Harrington, o Golden Empress, deslizava pelas águas calmas ao largo da costa de Miami. Os conveses brilhavam com luzes de fadas em cascata e, sob um vasto céu salpicado de estrelas, as figuras mais influentes da cidade reuniam-se para brindar a mais um dos triunfos empresariais de Marcus. Marcus acabará de fechar um acordo com um conglomerado europeu de alto perfil que expandiria o seu império para hotéis de luxo em Roma, Veneza e Paris. Vestido com um impecável fato de linho branco feito à medida, Marcus exalava confiança ao receber os seus convidados de elite a bordo. O seu cabelo escuro e espesso estava puxado para trás, o sorriso largo e triunfante. Uma banda ao vivo tocava jazz suave perto da proa, e empregados circulavam pela multidão oferecendo champanhe espumante e canapés gourmet. Riam-se em pequenos grupos, enquanto os socialites trocavam mexericos do setor, avaliavam o guarda-roupa uns dos outros e disputavam um momento da atenção do anfitrião. No centro do espetáculo, com o braço entrelaçado possessivamente no de Marcus, estava Cassandra Shaw. Era uma morena marcante, com cerca de 20 e poucos anos, com uma figura que virava cabeças por onde passava. Usava um vestido azul meia-noite fluido, com decote profundo, acentuado por delicados brincos de diamantes que Marcus lhe oferecerá naquele mesmo dia. Cassandra não era estranha às coisas boas da vida. O pai fora, em tempos, um conhecido colecionador de arte em Londres. Mas depois de uma série de maus investimentos, a fortuna da família esgotou-se. Para Cassandra, Marcus era o bilhete dourado de volta aos círculos da elite que tanto amava. Enquanto a festa rugia, Cassandra rodava sua taça de champanhe, inclinando-se para sussurrar ao ouvido de Marcus. És a maior notícia da cidade esta noite. Ele sorriu, tirando um momento para olhar o convés. Claro que sou. Trabalhei muito para isto. Cassandra exibiu um sorriso preguiçoso e confiante. Vou garantir que ninguém se esqueça disso. Formavam um casal deslumbrante, exceto por um detalhe não dito que quase todos sabiam, mas poucos ousavam mencionar. Marcus Harrington era um homem casado. E a sua esposa, Elizabeth, não era mulher agarrada ao seu braço. Embora circulassem rumores sobre um divórcio iminente, nenhuma declaração oficial fora feita. Ninguém viu Elizabeth no iate naquela noite e poucos se atreveram a perguntar. Nos círculos sociais da elite de Miami, a discrição era valorizada, o mexerico era moeda de troca e as aparências eram tudo. À medida que a música passava de standards de jazz para R&B sensual, Cassandra levou Marcus até a pista de dança. Eles balançavam sob as luzes cintilantes, os braços esguios dela à volta do pescoço dele, as mãos dele pousadas suavemente na cintura dela. Ela olhava para ele como se fosse o único homem no mundo, mas por trás daquele olhar havia ambições e cálculos. Cassandra estava determinada a garantir a sua posição ao lado daquele homem poderoso. Sabia que a vida pessoal dele era complicada, mas se alguém podia ajudar Marcus a navegar um escândalo, era uma mulher que crescerá entre predadores sociais e sair a brilhar. O telemóvel de Marcus vibrou no bolso do casaco. Instintivamente, ele olhou para o ecrã. Uma única mensagem de texto dizia: precisamos de falar. Para de me ignorar. Era de Elizabeth. Sentiu uma pontada de culpa, mas apenas uma pontada. Nos últimos meses, o seu casamento tornará-se um campo de batalha de discussões sussurradas e acusações cortantes. Sim, Elizabeth estava grávida, mas o bebê não era suficiente para manter Marcus preso a ela. Pelo menos era nisso que ele queria acreditar. Carregou no botão para silenciar o telemóvel e voltou a enfiá-lo no bolso. Aquela noite era para celebrar. Lidaria com Elizabeth mais tarde.
Um fotógrafo aproximou-se com um flash de câmera ofuscante, capturando Marcos e Cassandra numa pose apaixonada. A luz brilhante iluminou o sorriso triunfante de Cassandra. Naquele instante fugaz, ela parecia a rainha do seu império. Marcos, por sua vez, deleitava-se com o fascínio de ser o centro das atenções, acreditando plenamente que era invencível. O seu sucesso, a sua riqueza, o seu nome, tudo ascendia a alturas imparáveis. A festa continuou até as primeiras horas da manhã, mergulhando ainda mais na decadência, à medida que os convidados se serviam de bebidas alcoólicas premium e deixavam de lado as inibições. A banda deu lugar a um DJ que passou músicas de dança pulsantes. Logo, as pessoas descalçaram-se e dançavam sobre o convés de teca polido. Marcos encontrava-se no centro de todas as conversas. Era imparável. Imparável, ou assim ele acreditava. Longe das luzes cintilantes do iate, Elizabeth Harrington estava sentada sozinha no quarto do seu penthouse em Miami. Olhava para o telemóvel, as fotos mais recentes da festa no iate visíveis nas redes sociais. Uma foto particularmente comprometedora mostrava Cassandra e Marcos praticamente entrelaçados. A mão de Elizabeth foi para a barriga ligeiramente arredondada. Estava apenas com 4 meses de gravidez. O bebê deveria ser um novo capítulo, uma oportunidade para crescerem juntos como família. Mas, ao ver as redes sociais inundadas com o rosto do marido, ficou claro que Marcos estava a seguir um caminho diferente. Um caminho que ela não iria simplesmente observar de braços cruzados. Cerrando o maxilar, Elizabeth pegou no envelope que continha um conjunto de documentos legais que nunca pensara ter de usar. Os olhos ardiam-lhe com lágrimas, mas manteve-se firme. Sempre fora uma mulher de dignidade silenciosa, ensinada a não criar cenas. Mas o suficiente era o suficiente. Aquela noite seria o ponto de viragem. A traição final acabará de ser escancarada nas redes sociais. Amanhã, quando a festa se estendesse ao brunch do dia seguinte ou ao próximo evento social, Marcos perceberia que não era invencível. Que não estava acima das consequências. Porque Elizabeth Harrington estava prestes a entregar-lhe os documentos legais que iriam rebentar com a sua bolha glamourosa. Elizabeth Harrington, ou melhor, Elizabeth Carnegie, nasceu numa família rica da Nova Inglaterra. Tinha a elegância e o refinamento de uma mulher criada num solar em Boston, com pais que valorizavam a educação, a discrição e a compaixão. Quando Elizabeth conheceu Marcos num evento de angariação de fundos da Harvard Business School, foi faísca imediata. Ela foi atraída pela ambição dele e pela aura de entusiasmo que o rodeava. Ele, por sua vez, adorava sua inteligência, a sua força de caráter, sim, o nome de família impecável que garantia que ele nunca seria visto como uma revista social. O namoro foi rápido, mas sincero. Dentro de um ano, estavam casados numa cerimônia grandiosa na propriedade dos Carnegie. Marcos era um empresário em ascensão, e Elizabeth era o sistema de apoio inabalável de que ele precisava. Durante os primeiros anos, o casamento floresceu sob as luzes brilhantes do sucesso. Tornaram-se um casal poderoso, ele prosperava no mundo implacável dos negócios, ela geria causas filantrópicas, organizando galas de caridade que atraiam celebridades, políticos e os maiores nomes das finanças. Tudo mudou quando Elizabeth descobriu que estava grávida. Inicialmente, Marcos pareceu radiante com a notícia. Abraçou-a e sussurrou-lhe ao ouvido que ela seria a mãe mais bonita do mundo. Planeavam transformar um dos quartos do penthouse em berçário. Elizabeth imaginava um futuro cheio de risos de bebê, reuniões familiares e, talvez, menos noites no escritório para Marcos. Mas à medida que a barriga crescia, também crescia a distância entre eles. Marcos assumiu mais projetos internacionais, viajando para Londres e Paris sob o pretexto de expansão global. Com o tempo, Elizabeth viu fotografias dessas viagens. Cassandra Shaw estava em demasiadas delas, escondida ao fundo ou entre um grupo de colegas logo atrás de Marcos. Ao início, Elizabeth convenceu-se de que era coincidência. Mas quando as redes sociais mostraram Marcos e Cassandra numa inauguração privada de galeria em Londres, evento de que Elizabeth não tinha conhecimento, as suspeitas tornaram-se certezas. Com o passar das semanas, Elizabeth reuniu provas. Documentou faturas de hotéis suspeitas, chamadas que ele nunca devolvia,
mensagens enviadas a horas impróprias e a presença constante de Cassandra em todas as viagens de negócios importantes. Lentamente, o desgosto deu lugar à raiva. E a raiva deu lugar à determinação. Quando Elizabeth confrontou Marcus sobre Cassandra, ele apresentou desculpas esfarrapadas e desviou o assunto. Estás a ser paranoica, dizia ele. Ela é só uma investidora. Uma amiga. Ou o golpe final no coração de Elizabeth. Não vou sabotar um grande negócio só porque estás insegura. A estocada final chegou quando Elizabeth encontrou um vestido preto rendado na bagageira do carro desportivo de Marcus. Um número demasiado pequeno para ser seu. Marcus não tinha explicação. É um presente para ti, insistiu ele. Mas Elizabeth reconheceu o perfume de Cassandra. O nó da traição apertou-se. E Elizabeth soube que salvar o casamento já não passava por uma conversa gentil ao jantar. Não haveria pedidos de desculpa sentidos da parte de Marcus. Nem gestos conciliatórios. O homem com quem se casara transformará-se em alguém movido por ego, ganância e um desejo insaciável por admiração. Então, Elizabeth pegou no desgosto e transformou-o em combustível. Contratou a melhor advogada de divórcios de Miami, uma mulher formidável chamada Linda Alvarez, conhecida pela sua busca implacável de justiça para cônjuges traídos. Linda não teve pudor em escavar os registros financeiros de Marcus nem em interrogar os seus sócios de negócios. Preparou um conjunto de documentos que não apenas pediam o divórcio, mas também asseguravam a segurança financeira de Elizabeth e, o mais importante, do filho que estava por nascer. Sentada no seu quarto naquela noite, depois de ver Marcus dançar com Cassandra naquele maldito iate, as lágrimas de Elizabeth secaram. Uma calma resoluta instalou-se nela. Decidiu que da próxima vez que visse Marcus, não se limitaria a observar em silêncio como a esposa social ingênua que fora. Enfrentá-lo-ia. Entregar-lhe-ia aqueles documentos com as próprias mãos e observaria enquanto a vida que ele julgava tão segura se desmoronava. Recusava-se a ser mais uma vítima do descuido dele. Para compreender por que razão Cassandra Shaw se encontrava no meio do casamento de Marcus Harrington, era necessário voltar à sua própria história. Criada numa família britânica abastada, Cassandra passou a infância em salas douradas, rodeada por obras de arte inestimáveis. O seu pai, Reginald Shaw, era conhecido nos círculos de elite pelo seu olhar apurado para artistas emergentes e pela sua robusta rede de colecionadores. Era a definição de cavalheiro culto. Mas o pai de Cassandra também tinha um talento especial para aventuras financeiras arriscadas, e uma aposta mal calculada no setor imobiliário asiático dizimou a sua fortuna. Aos 23 anos, Cassandra viu-se desprovida do conforto que sempre conhecera. Acabaram-se os lugares da primeira fila na Semana da Moda de Paris, substituídos por voos baratos e um pequeno apartamento num subúrbio cinzento de Londres. Foi forçada a sobreviver por conta própria, saltando entre trabalhos de modelo e passagens como anfitriã de galeria. Apesar do revés, Cassandra nunca perdeu o gosto pela vida glamourosa. Continuava a conviver com a elite, determinada a encontrar um novo benfeitor, alguém cuja riqueza e conexões a pudessem devolver ao lugar que considerava seu por direito. Essa oportunidade surgiu quando conheceu Marcus Harrington num leilão privado em Londres. A conversa começou sobre um quadro atribuído a um artista europeu emergente. Cassandra reconheceu a obra como uma imitação. O seu pai ensinara-lhe o suficiente para reconhecer falsificações. Marcus estava prestes a licitar uma quantia absurda por ela. Com um sorriso contido, Cassandra sussurrou um aviso que o salvou de deitar $500.000 fora numa falsificação. Intrigado, Marcus convidou-a para jantar. Falaram sobre arte, negócios e as suas respectivas infâncias. Ele ficou cativado pelo charme e pela perspicácia dela. Ela, deslumbrada pelo sucesso dele e pela força imparável que via nos seus olhos. Ao longo do ano seguinte, Cassandra infiltrou-se na vida de Marcus. Forneceu-lhe dicas privilegiadas sobre investimentos em arte, conectou a figuras da alta sociedade londrina e apresentou a círculos que de outra forma levariam anos a conquistar. Mas Cassandra tinha planos maiores. E o pai ensinara-lhe uma lição vital: conhecer sempre o campo financeiro antes de fazer um movimento. Cassandra passava horas a vasculhar artigos de negócios e comunicados de imprensa sobre a Harrington Industries. Investigava carteiras imobiliárias,
Lia todos os rumores sobre o patrimônio de Marcus e estudava a dinâmica social da elite de Miami. As suas descobertas eram empolgantes. Marcus valia muito mais do que revelava publicamente. Se Elizabeth iniciasse um divórcio sem cláusulas pré-nupciais, isso poderia ameaçar o império de Marcus. Cassandra precisava garantir que, se instalasse um escândalo, estaria pronta para intervir e conduzi-lo para um novo capítulo. Onde ela estaria ao seu lado, partilhando o nome Harrington e, mais importante, a fortuna Harrington. Por trás dos sorrisos sedutores e da conversa brincalhona, Cassandra empilhava cuidadosamente as cartas a seu favor. Sussurrava doces palavras ao ouvido de Marcus sobre como ele era imparável, sobre como acreditava na sua visão. Acompanhava-o a jantares de negócios, flirtava com investidores em potencial com mestria. A cada sucesso, Cassandra enraizava-se mais profundamente na vida de Marcus. E, de vez em quando, lembrava-lhe que podia desaparecer se sentisse desvalorizada. Marcus, viciado na validação dela, apenas a puxava mais para junto de si. No iate, naquela noite fatídica, o coração de Cassandra batia de excitação. Estava convencida de que o casamento dos Harrington iria desmoronar e que ela ascenderia. Conseguia praticamente saborear o triunfo. Ainda assim, não fazia ideia de que Elizabeth estava prestes a agir. Um movimento que destruiria as fantasias que Cassandra tão cuidadosamente construíra. As ambições de Cassandra eram grandiosas, mas ela jogava um jogo de alto risco com um homem cujo sentido moral era, no mínimo, questionável, e com uma esposa cuja determinação era muito mais forte do que Cassandra jamais imaginara. Um dos aspectos menos conhecidos da união Harrington-Carnegie era a influência significativa que o pai de Elizabeth, James Carnegie, exercia nas suas vidas. Figura respeitada na sociedade da Costa Leste, James era um advogado e filantropo formado em Harvard, que construíra meticulosamente uma vasta rede de aliados influentes. Também tinha um talento incomum para farejar enganos, uma habilidade aperfeiçoada em anos a defender patrimônios familiares e gigantes corporativos em batalhas legais de alto risco. Elizabeth era filha única de James. Criará-a para ser compassiva e astuta, ensinando-lhe o equilíbrio delicado entre gentileza e firmeza. Quando se casou com Marcus, James acolheu-o calorosamente, oferecendo mentoria e, ocasionalmente, conselhos financeiros. Marcus prosperou inicialmente sob a orientação de James, absorvendo estratégias empresariais valiosas que ajudaram a expandir os seus empreendimentos imobiliários. Mas à medida que o ego de Marcus crescia, começou a rebelar-se contra aquilo que via como a intromissão excessiva do sogro. Não demorou para James notar mudanças em Marcus, oscilações de humor, arrogância pouco característica e um desejo de ocultar decisões financeiras cruciais. Quando James tentou confrontá-lo, Marcus afastou-o com uma cortesia firme. A situação agravou-se depois de Elizabeth descobrir a presença de Cassandra nas viagens de negócios de Marcus. Durante um jantar privado na propriedade dos Carnegie, Elizabeth desatou a chorar, dizendo ao pai que suspeitava de traição. Os instintos paternos de James ativaram-se, e ele prometeu proteger a filha a qualquer custo. Enquanto Elizabeth lutava para processar a dor, James usou a sua vasta rede para investigar discretamente nos bastidores. Reuniu provas das indiscrições de Marcus, fotografias, registros financeiros e até testemunhos de colegas de negócios que tinham visto Marcus e Cassandra juntos em eventos corporativos. A gravidez de Elizabeth apenas intensificou a determinação de James. Estava decidido a proteger o futuro neto de um pai irresponsável que parecia estar a perseguir prazeres hedonistas à custa da família. Incentivou Elizabeth a considerar as suas opções legais, orientando-a a contactar Linda Alvarez, a implacável advogada de divórcios conhecida por vencer casos quase impossíveis. Entretanto, Marcus tornava-se mais distante e imprudente, concentrando toda a sua atenção em novos negócios e celebrações luxuosas. Deixou de comparecer a reuniões familiares, apresentando desculpas frágeis como viagem de emergência ou reunião crítica de investimento. Nada disso enganava James. Quando James tentou uma última vez falar com Marcus diretamente, abordando numa gala de caridade, a resposta de Marcus foi carregada de desprezo. Sou um homem ocupado, James, dissera ele. A Elizabeth vai ter de perceber que o meu trabalho exige muito de mim. Foi nesse momento que James decidiu que já chegava. Deu a Elizabeth a sua bênção e, mais importante ainda,
acesso ao fundo de guerra de que ela precisaria para se manter firme na batalha legal iminente. Nas semanas que antecederam a infame festa no iate, Elizabeth regressou à casa da família em Boston para um breve descanso. Queria afastar-se dos rumores que giravam em Miami. Sentada no quarto da sua infância, olhava para os jardins bem cuidados onde costumava brincar em menina. Sentiu uma dor no peito ao lembrar-se de como outrora idolatrava Marcus. Acreditara na sua visão, apoiara suas ambições e até sacrificará o seu próprio trabalho de caridade para garantir o sucesso dele. Agora, enquanto pousava gentilmente a mão na barriga em crescimento, percebeu que o maior presente que podia dar ao seu filho era afastar-se do ambiente tóxico que Marcus estava a criar. Juntas, Elizabeth e James avaliaram a estratégia. Decidiram entregar os papéis a Marcus de uma forma que não deixasse espaço para manipulações. Pública, irrevogável e suficientemente chocante para garantir que Marcus não conseguiria adoçar a narrativa ou convencer Elizabeth a travar o processo. Seria um momento de confronto cru. Embora Elizabeth temesse a humilhação pública, reconhecia que era um passo necessário para recuperar a sua vida. E então surgiu a oportunidade perfeita. O brunch pós-celebração de Marcus num restaurante de luxo em Miami. Um evento garantido para estar repleto de paparazzi e socialites bem relacionados. Elizabeth apareceria de surpresa, com os documentos na mão. O plano era simples, mas dramático. A esposa que ele negligenciara em público entregaria-lhe a retribuição legal diante de todos cujas opiniões ele mais valorizava. Mas o destino interveio, com uma reviravolta que Elizabeth nunca previu. Naquela mesma manhã, Cassandra orquestrou uma conferência de imprensa surpresa à porta do restaurante para anunciar uma nova iniciativa filantrópica que ela e Marcus estariam a lançar. Um movimento de relações públicas transparente, desenhado para apresentar a relação deles como algo mais do que apenas rumores. Foi uma tentativa descarada de legitimar o seu estatuto ao lado de Marcus. O palco estava montado para um drama explosivo. Se Marcus esperava uma apresentação triunfal da sua nova parceria filantrópica com Cassandra, sairia profundamente enganado. Porque Elizabeth, silenciosa e digna, estava prestes a desferir um golpe que ecoaria pelos círculos da alta sociedade de Miami durante meses, se não anos. O sol brilhava impiedosamente naquela manhã da Florida, enquanto convidados da elite e representantes da imprensa se reuniam à porta do elegante restaurante conhecido como Leal d'Azur, um ponto de encontro de celebridades e milionários. Cassandra pousou uma mão possessiva no ombro de Marcus, inclinando-se para sussurrar: "Só te peço que te lembres de me agradecer pelo apoio e pela ajuda na missão da fundação." Marcus sorriu de lado. "Não me vou esquecer." Avançaram pela multidão, trocando cumprimentos cordiais e apertos de mão com políticos locais, filantropos e associados de negócios. As pessoas maravilhavam-se com a rapidez com que Cassandra se tornará uma figura constante ao lado de Marcus. Sussurros circulavam: "Onde está Elizabeth?" Alguns especulavam que o casamento Harrington já tinha terminado. Outros sugeriam que Elizabeth estava demasiado envergonhada para criar uma cena. Como que por sinal, Marcus subiu ao pódio, batendo no microfone para silenciar os murmúrios. "Bom dia a todos", começou, irradiando confiança. "Obrigado por se juntarem a mim neste lindo dia. Estou entusiasmado por anunciar o lançamento da Fundação Harrington Shaw, uma nova iniciativa comprometida em financiar a educação artística em comunidades carenciadas por todo o mundo. E devo um agradecimento especial à Sra. Cassandra Shaw pelo seu papel inestimável na concretização desta visão." Palmas ecoaram pela sala enquanto Cassandra sorria timidamente, os olhos fixos em Marcus. Conseguia praticamente saborear a validação. O seu nome agora estava ligado ao dele, publicamente. Era exatamente a legitimidade que tanto desejava. Então, quando Marcus pigarreava para continuar, as portas do restaurante abriram-se. Um silêncio caiu sobre a multidão. Elizabeth Harrington estava na entrada, o queixo erguido, a postura tão régia quanto qualquer mulher Carnegie. Usava um vestido preto simples e elegante que acentuava a curva discreta da sua barriga de grávida. A tensão no ar era palpável. As câmaras viraram-se bruscamente na direção dela. Marcus parou, os olhos arregalados. O sorriso de Cassandra vacilou, substituído por um lampejo de pânico. Os jornalistas sentiram que uma história maior estava a desenrolar-se e começaram a tirar fotografias de Elizabeth.
Elizabeth caminhou em frente, cada passo deliberado. Fixou os olhos em Marcus, ignorando por completo a presença de Cassandra. Nesse momento, o silêncio transformou-se numa espécie de choque coletivo. Era a primeira vez que Elizabeth aparecia em público com a gravidez visível, e a primeira vez em meses que marido e mulher estavam na mesma sala. Ao lado de Elizabeth estava Linda Alvarez, a sua advogada. A expressão de Linda era de determinação sombria, segurando um grande envelope nas mãos. O silêncio foi quebrado por suspiros audíveis, e alguns murmuraram: "Oh meu Deus!" Elizabeth pegou no envelope das mãos de Linda e aproximou-se do pódio. Sem desviar o olhar de Marcus, estendeu-lhe os documentos. "Marcus Harrington", disse, a voz firme mas resoluta, "foste notificado." Ninguém na plateia respirava. Cassandra ficou imóvel, enquanto o rosto de Marcus passou da incredulidade para uma fúria mal contida. As câmaras enlouqueceram, capturando cada milissegundo do confronto. Era um pesadelo de relações públicas, o completo oposto da imagem filantrópica impecável que Marcus tentará construir. Marcus estendeu a mão para o envelope, mas Elizabeth segurou-o por mais um segundo antes de o largar. "Sugiro que o leias", acrescentou calmamente. Com isso, virou nos calcanhares e saiu a passos firmes, com Linda logo atrás. Os repórteres explodiram em perguntas e exigências aos gritos, mas Elizabeth recusou-se a abrandar o passo. Lá fora, contornou os paparazzi e entrou num SUV à espera. O coração batia-lhe com força, mas sentia uma onda de alívio a invadir-lhe o corpo. Dentro do leal da Zour, reinava o caos. Marcus rasgou o envelope, folheando rapidamente a intimação de divórcio e as alegações de má conduta conjugal. Cassandra tentou pousar-lhe a mão no braço, mas ele afastou-a bruscamente. Todas as ilusões de controlo que ele tivera momentos antes evaporaram-se, substituídas pela dura realidade. A sua esposa, grávida do seu filho, dera-lhe a volta da maneira mais pública possível. As ondas de choque do movimento audaz de Elizabeth espalharam-se pelos círculos da elite de Miami, e para além deles. De um dia para o outro, as redes sociais fervilhavam com imagens e vídeos do momento em que Elizabeth Harrington entregou os documentos legais ao marido. Sites de mexericos online dissecavam cada detalhe, desde a expressão serena de Elizabeth ao rosto de Marcus, distorcido pela incredulidade. Hashtags como #HarringtonDivorce e #Escândalo na Bahia estiveram em alta durante dias, ofuscando a iniciativa de caridade que Marcus tentará promover. Para Marcus, o rescaldo imediato foi um pesadelo. O telemóvel não parava de tocar com chamadas de investidores preocupados, membros indignados do conselho e até alguns clientes de alto perfil que começaram a questionar se queriam continuar associados a um homem no centro de um escândalo tão público. O outrora invencível Marcus Harrington agora parecia vulnerável, a reputação à beira da ruína. Numa tentativa de retomar o controlo, Marcus convocou uma reunião de emergência com a sua equipa de relações públicas na sede luxuosa da empresa. Sentou-se à cabeceira de uma mesa de mogno polida, com Cassandra de um lado e o seu chefe de RP, Thomas Caldwell, do outro. Thomas era um profissional experiente, habituado a lidar com crises dos ricos e famosos. Mas mesmo ele parecia desconfortável. "Precisamos de uma declaração", começou Thomas, lançando um olhar nervoso a Cassandra. "De preferência, uma que te humanize, Marcus, e esclareça a tua relação com a Sra. Shaw. Neste momento, a opinião pública está a formar-se contra ti. Não podemos deixar que isso aconteça sem resposta." Marcus lançou-lhe um olhar sombrio, esfregando as têmporas. "Isto é tudo culpa da Elizabeth. Apanhou-me de surpresa no meu próprio evento." Cassandra interveio, a voz trêmula. "Podemos dizer que a Elizabeth está a interpretar mal a nossa parceria. Que a fundação sempre foi pensada para incluir. Que isto foi tudo um grande mal-entendido." Thomas lançou-lhe um olhar cético. "Com todo respeito, senhora, com certeza as fotos suas e de Marcus a dançar naquele iate já estão por aí, alimentando especulações. As pessoas não vão acreditar numa simples história de mal-entendido." A frustração de Marcus ferveu. "Não me digas que não conseguimos contornar isto. Já contornamos pior." Thomas cruzou calmamente as mãos. "Desta vez é diferente. A Elizabeth está grávida e é uma figura simpática. Vem de uma família respeitada. A opinião pública vai naturalmente pender para o lado dela.
E o facto de ela te ter notificado publicamente mostra que não tem medo de ir direto à jugular. Isso muda a equação. Cassandra parecia ter engolido algo amargo. Subestimara a disposição de Elizabeth para travar uma guerra. Cassandra imaginava Elizabeth como uma esposa delicada e dócil, demasiado refinada para causar uma cena. Agora, o véu fora rasgado, revelando Elizabeth como uma força formidável. As ambições de Cassandra vacilaram pela primeira vez, mas manteve a compostura. Marcus bateu com o punho na mesa. Preciso de soluções. Thomas suspirou. Podias pedir desculpa publicamente por qualquer mal-entendido, afirmar o teu compromisso com teu filho e propor uma resolução amigável. Talvez assim consigas recuperar alguma boa vontade. Marcus troçou. Não vou pedir desculpa por viver a minha vida. E recuso-me a parecer fraco. Caiu um silêncio tenso. Cassandra mexia num bracelete de ouro no pulso, a mente a fervilhar de dúvidas. Pensava que, a esta altura, Marcus já teria um plano, uma forma infalível de manter o controlo. Mas a bravata dele estava a vacilar. E, com isso, também a segurança dela. Mesmo enquanto Marcus tentava reagrupar a sua equipa de RP, Elizabeth reunia-se discretamente com seus advogados, traçando os próximos passos do divórcio. Não queria uma batalha pública prolongada, mas também não se deixaria intimidar. Linda Alvarez descobrira transações financeiras suspeitas que sugeriam que Marcus escondia bens no estrangeiro. James Carnegie estava preparado para divulgar provas comprometedoras caso Marcus tentasse forçar um acordo vantajoso. As ilusões que outrora envolviam a vida de Marcus estavam a desmoronar. Os seus sócios agora questionavam o seu discernimento. Meios de comunicação especulavam se o seu império estava à beira do colapso. Cassandra, que antes se sentia tão segura no seu caminho para substituir Elizabeth, via agora o seu homem perfeito a tropeçar sob pressão. Pior ainda para Marcus. Elizabeth ainda tinha mais uma revelação guardada. Algo que reconfiguraria o escândalo sob uma luz ainda mais dura. E quando chegasse o momento de lançar essa bomba, nem o poder da Harrington Industries conseguiria travar a onda de indignação pública que se seguiria. O primeiro sinal da queda iminente de Marcus Harrington veio de um local inesperado. Uma jornalista investigativa chamada Raquel Lynn, de um conceituado jornal de Miami. Raquel acompanhava a história dos Harrington desde a dramática entrega pública dos papéis do tribunal por parte de Elizabeth. Ansiosa por capitalizar o frenesi mediático, começou a investigar mais a fundo o lado financeiro do império de Marcus, suspeitando que a fachada vistosa escondia fissuras profundas. Ao início, encontrou discrepâncias menores, pequenas irregularidades em impostos prediais, rumores de despedimentos que nunca chegaram às manchetes. Mas, à medida que escavava mais fundo, com a ajuda de denúncias anônimas, Raquel descobriu uma rede de empresas fictícias ligadas a Marcus. Fundos pareciam circular dentro e fora dessas entidades de forma suspeita, sugerindo evasão fiscal ou branqueamento de capitais. Raquel abordou a equipa jurídica de Elizabeth, mas eles mantiveram uma neutralidade cautelosa, recusando-se a comentar casos em curso. Ainda assim, Linda Alvarez deixou escapar, fora do registro, que de facto existiam alguns movimentos financeiros questionáveis por parte de Marcus e que estavam a compilar provas para proteger os direitos de Elizabeth no acordo de divórcio. Sentindo um escândalo maior, Raquel insistiu. A sua persistência levou-a até um contato num dos bancos offshore de Marcus nas Ilhas Caimão. O funcionário, protegido por acordos de confidencialidade, arriscou a carreira ao divulgar documentos que provavam que Marcus transferia lucros da Harrington Industries para contas pessoais offshore há anos. Os valores eram astronômicos, e o propósito, obscuro. Estaria a fugir aos impostos? Ou apenas a tentar proteger bens de eventuais processos judiciais e credores? Independentemente disso, o impacto nas relações públicas seria catastrófico se viesse a público. Quando o artigo de Raquel Lynn foi publicado, explodiu nas redes sociais. As manchetes gritavam: Império Harrington construído sobre mentiras. Contas offshore revelam bens ocultos. A comunidade empresarial, que já via Marcus com desconfiança, afastou-se rapidamente. As ações da Harrington Industries, uma empresa cotada em bolsa, afundaram, apagando milhões da avaliação da empresa em poucas horas. Marcus tentou negar as acusações, culpando erros administrativos e mal-entendidos.
Mas as provas eram demasiado comprometedoras. Foram lançadas investigações. Os reguladores exigiram auditorias. Falaram-se de acusações criminais entre especialistas legais. Apanhada na tempestade, Cassandra Shaw tentou manter a pose. Publicamente declarou acreditar na inocência de Marcus, afirmando que tudo não passa de um mal-entendido. Mas, em privado, apercebeu-se da sua posição precária. Não era casada com Marcus. O seu nome não constava de nenhum documento oficial, o que significava que, se tudo ruísse, não teria qualquer direito legal sobre a fortuna dele. E, se o Império Harrington desabasse por completo, talvez nem houvesse fortuna alguma. Investidores e membros do conselho da Harrington Industries reuniram-se em sessões de emergência, questionando se Marcus ainda estava apto para liderar. Pela primeira vez na carreira, Marcus enfrentava a possibilidade real de ser afastado da própria empresa que fundara. Encontrava-se isolado, com apenas um punhado de leais dispostos a apoiá-lo, e mesmo esses começavam a vacilar à medida que as ameaças legais se intensificavam. Desesperado por evitar o colapso, Marcus tentou negociar um acordo com Elizabeth. Ofereceu-lhe um grande montante se ela assinasse um acordo de confidencialidade e evitasse testemunhar sobre os seus negócios financeiros. Elizabeth recusou. Deixou claro, através da sua advogada, que a sua prioridade era o bem-estar do filho que carregava, e garantir um desfecho justo. Ela não protegeria os erros de Marcus. E, com as paredes a fechar-se sobre ele, Marcus, a bravata transformou-se em raiva. Marcus descarregou na sua equipa jurídica, acusando-os de incompetência. Foi ríspido com Cassandra, culpando-a por agravar o escândalo com seu falso evento filantrópico. A tensão aumentou. Discussões eclodiram. Cassandra, outrora o objeto da sua afeição, encontrava-se agora reduzida a bode expiatório emocional, enquanto o império de Marcus oscilava à beira do colapso. A curiosidade pública só crescia. O público devorava cada detalhe sórdido, o caso extraconjugal, a esposa grávida, as contas ocultas, como um reality show a desenrolar-se em tempo real. Apresentadores de talk shows debatiam se Marcus era um vilão ou um gênio incompreendido. As redes sociais tomavam partidos. Muitos elogiavam a coragem de Elizabeth e condenavam Cassandra como uma oportunista astuta. O golpe final surgiu quando o FBI anunciou uma investigação formal à Harrington Industries por possíveis crimes financeiros. O telemóvel de Marcus vibrava incessantemente com chamadas de advogados, jornalistas e sócios de negócios em pânico. Apercebeu-se tarde demais de que a vida que tão cuidadosamente construíra era uma casa de cartas a desabar sob o peso da sua própria arrogância e falhas morais. E, nos cantos silenciosos da casa de família em Boston, Elizabeth assistia à queda de longe, um turbilhão de alívio e tristeza a rodopiar dentro de si. Nunca desejou mal ao pai do seu filho, mas sabia que Marcus trouxera aquilo sobre si. O seu único objetivo agora era proteger o bebê e encontrar paz numa vida livre de traições. Nas semanas que se seguiram às revelações explosivas, a vida de Marcus Harrington desfez-se a um ritmo vertiginoso. A investigação do FBI intensificou-se, levando a uma rusga federal à sede da Harrington Industries, em Miami. Agentes da autoridade chegaram ao amanhecer, munidos de mandados para aceder a registros digitais e e-mails. Levaram caixas de documentos e discos rígidos de computadores, ignorando os protestos frenéticos dos executivos restantes. Helicópteros noticiosos sobrevoavam, captando o momento para transmissões nacionais. Marcus, habitualmente elegante num fato feito por medida, foi fotografado naquela manhã com a camisa amarrotada e o cabelo despenteado, a discutir com agentes à entrada. A imagem tornou-se um sucesso instantâneo nos mídia, um símbolo claro da queda de um titã outrora poderoso. Cassandra assistia do seu condomínio, que Marcus lhe comprará meses antes. Estava enroscada num sofá de pelúcia, os olhos fixos na televisão, enquanto uma âncora de notícias enumerava as acusações. Fraude de valores mobiliários, evasão fiscal, branqueamento de capitais. A jornalista especulava sobre a possibilidade de pena de prisão. O telemóvel de Cassandra vibrava com mensagens de conhecidos e curiosos, alguns oferecendo simpatia falsa, outros perguntando se ela sabia dos negócios ilegais de Marcus. Sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Por um momento, considerou ligar a Marcus para lhe oferecer apoio,
mas a verdade era que precisava de pensar na sua própria sobrevivência. Se o império de Marcos estivesse condenado, como manteria o seu estilo de vida luxuoso? E se ele fosse acusado, seria ela arrastada para a investigação como cúmplice ou testemunha? O medo misturava-se com arrependimento. Apostara tudo num homem cujo trono agora ruía debaixo dos pés. Entretanto, Elizabeth avançava com o processo de divórcio, firme no seu objetivo de garantir estabilidade financeira para o filho por nascer. Os advogados da família Carnegie foram implacáveis nas negociações, exigindo que Elizabeth recebesse uma parte significativa de quaisquer bens restantes, bem como pensão de alimentos e um fundo fiduciário para o futuro do bebê. Com cada novo detalhe sobre as infrações financeiras de Marcos que surgia, a equipa jurídica de Elizabeth apertava ainda mais, aproveitando o escândalo a seu favor. Apesar do caos, Elizabeth manteve-se digna e relativamente silenciosa na esfera pública. Não deu entrevistas, não publicou nas redes sociais e recusou-se a ser atraída pelos tabloides em busca de sensacionalismo. Passava os dias a preparar-se para a maternidade, decorava o quarto do bebê numa ala tranquila da propriedade dos Carnegie, marcava consultas pré-natais e contava com o apoio emocional do pai e de amigos próximos. A vida, outrora cheia de festas luxuosas e compromissos sociais, resumia-se agora a um foco tranquilo e determinado: proteger o futuro do seu filho. Então chegou o dia da audiência preliminar do divórcio. Um verdadeiro circo mediático à porta do tribunal de Miami. Câmaras alinhavam-se nos passeios. Repórteres disputavam espaço para vislumbrar Marcos e Elizabeth. Ambos chegaram em veículos separados, escoltados pelas suas equipas jurídicas. Na sala do tribunal, Elizabeth sentou-se com compostura, vestindo um simples vestido de maternidade. Do outro lado, Marcos parecia exausto, com olheiras profundas. Cassandra estava notoriamente ausente. A audiência começou com formalidades: leitura da petição, confirmação de identidades. Depois, o advogado de Elizabeth apresentou o cerne do caso: as repetidas infidelidades de Marcos, a negligência emocional para com a esposa grávida e os negócios financeiros obscuros que colocavam o futuro da família em risco. O advogado de Marcos tentou pintar Elizabeth como vingativa, acusando-a de ter orquestrado a entrega pública dos documentos para manchar a reputação de Marcos. Mas a expressão do juiz manteve-se impassível, claramente mais preocupado com o bem-estar da criança por nascer do que com teatralidades sociais. Quando Marcos foi questionado se tinha algo a dizer, hesitou. O empreendedor arrogante e seguro de si tinha desaparecido. A sua voz vacilou enquanto tentava reunir uma defesa. Nunca quis magoar a Elizabeth, disse em voz baixa, lançando um olhar à esposa, futura ex-esposa. As coisas saíram do controlo. Elizabeth sustentou-lhe o olhar. A sua expressão era uma mistura de tristeza e firmeza. Não disse nada. Já dissera tudo através dos documentos legais, e do olhar inabalável que dizia: foste tu que provocaste isto. O tribunal marcou uma data para a audiência final e exigiu que ambas as partes participassem em mediação. O juiz também ordenou que Marcos depositasse uma caução substancial numa conta de garantia para assegurar apoio financeiro à criança, dado o futuro incerto da Harrington Industries. Foi uma pequena vitória para Elizabeth, e um golpe amargo para Marcos, que já não possuía os ativos líquidos que antes comandava. Lá fora, ao sair do tribunal, repórteres gritaram perguntas. Elizabeth, tem algum comentário sobre os crimes alegados de Marcos? Como se sente ao criar este filho sozinha? Ela ofereceu um sem comentários educado mas firme, entrando no carro. O silêncio dela dizia tudo. Estava farta do espetáculo público. Dentro do seu próprio SUV, Marcos fitava o seu reflexo no vidro fumado. Sentia o peso invisível do karma a pressionar-lhe os ombros. Todas as ilusões de invencibilidade às quais se agarrara durante tanto tempo tinham sido arrancadas em poucas semanas. Perderá o respeito do mundo empresarial, enfrentava a possibilidade de prisão e arriscava o futuro do seu filho. Pela primeira vez em anos, perguntava-se se aquele era o preço da sua arrogância e mentira. Cassandra ligou-lhe nessa noite. Ele deixou ir para o voicemail. Não conseguia enfrentar as perguntas dela, nem a possibilidade da sua partida. Lentamente, Marcos percebeu que todas as relações na sua vida tinham sido transacionais, baseadas em utilidade e prestígio. Agora, despojado de poder e influência,
Questionava se alguém alguma vez se importara verdadeiramente com ele. E assim estava montado o palco para a última humilhação de Marcos. Uma jornada por batalhas legais, desaprovação pública e arrependimentos pessoais. O homem que um dia acreditou que podia comprar o mundo descobriu que algumas dívidas exigem pagamento em espécie. E a fatura pelos seus pecados chegará com vingança. 8 meses depois, a poeira tinha assentado, ainda que o rescaldo permanecesse como uma tempestade lenta. Marcus Harrington enfrentava várias acusações relacionadas com irregularidades financeiras. Um julgamento surgia no horizonte. Incapaz de sustentar as despesas legais e o estilo de vida extravagante, vendeu propriedades. O seu iate, o Golden Empress, foi um dos primeiros a ir. Seguiram-se 2 coberturas e alguns carros de luxo. O seu nome ainda aparecia nas colunas de negócios, mas agora apenas no contexto de ações judiciais corporativas e investigações federais em curso. Cassandra Shaw fugiu discretamente de Miami. Dizia-se que recebeu um pagamento generoso de Marcos antes de as contas dele serem congeladas e depois desapareceu para a Europa. Alguns diziam que fora vista no Mônaco. Outros afirmavam que se instalara em Londres. Nunca mais comentou publicamente o caso com Marcos, embora os tabloides especulassem que procurava um novo benfeitor abastado para assegurar o seu futuro. Elizabeth Harrington, por outro lado, abraçou uma vida mais calma. Finalizar o divórcio, garantindo a segurança financeira do seu filho através de um acordo bem negociado que incluía fundos fiduciários e propriedades em seu nome. O frenesi mediático arrefecera, substituído pelo próximo grande escândalo. Elizabeth regressou à propriedade da família em Boston, procurando a tranquilidade de ambientes familiares. Lá, deu à luz um menino saudável, Alexander James Harrington, nomeado em parte pelo seu pai, e como um aceno à linhagem Harrington. Apesar da queda de Marcos, ela encontrou propósito. Lançou uma iniciativa focada em oferecer bolsas a mães solteiras sem apoio financeiro ou emocional. O programa chamou-se Bright Start Initiative, simbolizando o desejo de dar aos recém-nascidos uma oportunidade de vida estável, um reflexo da sua própria esperança para o futuro de Alexander. Nos meses que se seguiram ao nascimento de Alexander, o nome de Elizabeth começou a surgir em manchetes mais positivas. As histórias elogiavam a sua resiliência e dignidade silenciosa, em contraste com a queda espetacular de Marcos. Recebeu muitos pedidos de entrevista, mas concedeu apenas alguns, preferindo manter uma presença comedida no espaço público. Em cada entrevista, falava com amor sobre o filho e enfatizava a importância de focar no crescimento pessoal em vez de ceder à retaliação vingativa. Entretanto, o caso criminal contra Marcos progredia lentamente, enredado numa teia de complexidades corporativas e documentação offshore. Vivia num apartamento modesto nos arredores de Miami, já sem condições de manter o estilo de vida luxuoso do centro da cidade. Os dias eram consumidos por reuniões com advogados de defesa e aparições em tribunal, cada uma um lembrete de quão baixo tinha caído. Numa manhã fresca de outono, Marcos foi convocado para uma audiência no Tribunal de Família, para discutir direitos de visita e ajustes na pensão alimentícia. Nervoso e inseguro, chegou cedo, vestindo um fato que já não lhe assentava bem. O cabelo exibia mais grisalhos. Os olhos, mais rugas. Elizabeth entrou na sala com a sua advogada. Trazia Alexander nos braços. Mas não havia arrogância na sua postura. O coração de Marcos apertou-se ao ver o filho pela primeira vez. O menino tinha 6 meses. Os olhos azuis brilhantes examinavam os arredores desconhecidos. Por um momento, Marcos sentiu uma pontada de arrependimento tão intensa que ameaçava desmoroná-lo ali mesmo, diante do juiz. A audiência foi breve. O juiz concedeu a Marcos visitas supervisionadas, condicionadas à sua situação legal e ao cumprimento das obrigações financeiras. Quando Elizabeth se levantou para sair, Marcos chamou seu nome, suavemente. Ela parou e virou-se para ele. Ele engoliu em seco. Gostava de o ver. Se não te importares. Só por um momento. Elizabeth estudou-o. Após uma breve hesitação, acenou com a cabeça. Aproximou-se com cuidado e colocou Alexander nos braços de Marcos, sob o olhar atento de uma assistente social nomeada pelo tribunal. O bebê fitou-o com olhos abertos e curiosos. Marcos prendeu a respiração. Desculpa, sussurrou, num tom baixo,
apenas audível por Elizabeth e Alexander. Por tudo. A expressão de Elizabeth era sombria, mas não cruel. Marcus, isto já não é sobre mim. É sobre ele. Ele merece melhor do que aquilo que nós tivemos. Marcus acenou com a cabeça, lágrimas a encher-lhe os olhos. Eu sei. Quero fazer melhor. Estou a tentar. Ela não ofereceu perdão. Nem atacou. Em vez disso, simplesmente pegou novamente em Alexander, deu a Marcus um leve aceno de cabeça e, nesse gesto, havia um sussurro de entendimento. Talvez não fosse absolvição, mas um reconhecimento de que o futuro dependia da capacidade dos dois para serem os melhores pais possíveis. Após a audiência, Elizabeth saiu com Alexander nos braços. Marcus ficou no corredor por muito tempo, a debater-se com uma tempestade de culpa, arrependimento e um leve sopro de esperança. Percebeu que perder tudo podia ser a lição mais dura que já enfrentará. Mas a lição estava a ensinar-lhe o que realmente importava. Nas semanas que se seguiram, as visitas de Marcus a Alexander tornaram-se o único ponto de luz na sua vida. Passava horas a ler livros ilustrados, a maravilhar-se com cada sorriso e som do filho. Elizabeth manteve-se cordial, estabelecendo limites claros. Lentamente, a tensão entre os dois assentou numa civilidade constante, movida pelo amor partilhado por Alexander. Ninguém podia dizer com certeza o que o futuro reservava a Marcus. A data do julgamento por crimes financeiros ainda se aproximava. Uma pena de prisão era uma possibilidade real. Mas, ao segurar o filho nos braços, Marcus percebeu que talvez, apenas talvez, tivesse uma hipótese de resgatar uma parte da sua humanidade. E isso, no fim, era o passo mais difícil, mas o mais vital, rumo à redenção. E assim termina a história de Marcus Harrington, outrora um milionário celebrado pela sua ambição sem limites, com uma nota sóbria. O seu grandioso império, construído sobre ilusões e alimentado pela arrogância, desmoronou sob o peso do karma. Um caso escandaloso, a coragem de uma esposa grávida e a busca incansável de um sogro pela verdade expuseram todas as fissuras da sua armadura. Mas, entre os escombros, emerge uma lição. Riqueza e poder, sem integridade, podem tornar-se grilhões criados pelas próprias mãos. Se te sentiste cativado por esta jornada dramática de traição, desilusão e redenção, não te esqueças de mostrar o teu apoio. Gostaste da história? Clica em gosto para nos dares esse sinal. Partilha com amigos que adoram dramas reais que parecem romances. E subscreve ao nosso canal para mais histórias épicas de triunfos e tragédias humanas. O teu envolvimento ajuda-nos a criar mais histórias que emocionam e inspiram. Obrigado por assistires. Um suspiro percorreu o salão dourado do St. Regis Hanoi. Todos os olhos estavam fixos na mulher de vermelho, a mão ainda erguida, o rosto uma máscara de triunfo. Diante dela, a gentil esposa grávida do magnata bilionário Marcus Thorne cambaleou, uma mão segurando protetoramente a barriga inchada, a marca de um bastão a florescer-lhe na face. A elite da cidade assistia sem fôlego enquanto a amante, ousada e impiedosa, declarava sua vitória. Mas o verdadeiro drama não era a humilhação pública nem a ilusão destruída de um casamento perfeito. A verdadeira bomba estava ninhada bem dentro do útero, um segredo à espera de ser revelado, não por palavras, mas pelo ritmo frenético e revelador de um pequeno coração ainda por nascer. Isabella Thorne acreditava que sua vida era um conto de fadas. Aos 26 anos, era esposa de Marcus Thorne, um homem cujo nome era sinônimo de poder na cena tecnológica do Sudeste Asiático. A história de amor deles era lendária. Um romance arrebatador que viu uma humilde curadora de arte casar-se com uma das famílias mais influentes de Hanoi. Marcus era tudo para ela. Encantador, atencioso e ferozmente protetor. Ele tinha lhe dado uma vida além dos seus sonhos mais ousados. Uma cobertura espaçosa com vista para o Westlake, um guarda-roupa repleto de criações sob medida de estilistas como Kong Trai, e um amor que parecia tão sólido quanto as pedras antigas do vizinho templo da literatura. Agora, com 6 meses de gravidez do primeiro filho, um menino, Isabella sentia que o seu mundo estava completo. O quarto do bebê era uma sinfonia de azuis suaves e cremes, repleto de brinquedos artesanais e mobília importada. Marcus estava em êxtase, organizando jantares extravagantes para anunciar o herdeiro do Império Thorne. Ele frequentemente repousava a mão sobre a barriga dela, os olhos iluminados com uma alegria que parecia espelhar a dela.
O nosso legado, meu amor, sussurrava ele, a voz carregada de emoção. Tudo o que faço, faço por ti e por ele. Mas, ultimamente, pequenas fissuras começavam a surgir na fachada impecável da vida deles. Marcos trabalhava até mais tarde. As chamadas telefônicas tornavam-se mais frequentes e sussurradas. Ele atribuía isso a uma nova aquisição. Uma aquisição hostil que exigia sua total atenção. Isabela, confiante e devota, aceitava as explicações. Ela esperava por ele, as refeições preparadas pelo chefe arrefecendo sobre a mesa de mogno polido, o seu próprio reflexo nas janelas panorâmicas como única companhia. Os boatos começaram de forma sutil, uma sombra de rumor apanhada entre o tilintar de copos de champanhe em galas de caridade. Um nome, Camila, era sussurrado por mulheres adornadas com diamantes e inveja. Isabela ignorava-os. A alta sociedade de Hanoi era um ninho de víboras de ciúmes, e ela, a única que tinha conquistado o solteiro mais cobiçado, era o alvo principal. Camila, como Isabela logo viria a descobrir, era Camila Tran, uma socialite implacavelmente ambiciosa e uma antiga paixão de Marcos dos tempos da universidade. Enquanto Isabela exalava uma graça serena e culta, Camila era uma tempestade. O riso dela era alto, os vestidos ousados e a ambição um segredo mal guardado. Tinha regressado recentemente a Hanoi após uma temporada em Singapura, e o seu retorno ao círculo social deles foi tão subtil quanto um raio. A primeira vez que Isabela sentiu uma verdadeira pontada de inquietação foi no Vietnã Innovators Gala anual, realizado no opulento Center Regis Hanoi. Marcos, que receberia o prêmio principal, estava estranhamente distraído durante toda a noite. Os olhos dele desviavam-se repetidamente para a entrada, o aperto na mão dela apenas uma fração mais forte do que o habitual. E então Camila chegou. Usava um vestido vermelho que lhe colava ao corpo como uma segunda pele, um rasgo ousado e audacioso de cor em meio a um mar de pastéis elegantes e pretos clássicos. Movia-se pela multidão com a graça predatória de uma pantera, o olhar fixo em Marcos do outro lado do salão. Isabela viu um brilho nos olhos do marido, não apenas reconhecimento, mas algo mais profundo, mais complicado. O fantasma de uma memória, uma história partilhada que a excluía. Durante toda a noite, ela observou enquanto Camila habilmente encurralava Marcos, a mão dela demorando-se no braço dele, o riso ecoando alto demais nas conversas. Marcos, por sua vez, parecia atrapalhado, um estado tão alheio ao seu habitual comportamento composto que deixava os nervos de Isabela à flor da pele. É apenas uma velha amiga, querida, tranquilizou-a ele mais tarde naquela noite, a voz suave como seda. Um pouco intensa, mas inofensiva. Ele puxou-a para os braços, os lábios encontrando os dela, e por um momento, o calor do abraço dele derreteu os seus receios. Ela queria acreditar nele. Duvidar de Marcos era duvidar do próprio alicerce do seu mundo. Mas as sementes da dúvida tinham sido plantadas. Uma semana depois, apareceu o recibo de um luxuoso ramo de rosas negras. Uma flor que Isabela detestava, mas que sabia ser a favorita de Camila, caiu da pasta dele. Ele descartou-a como um presente corporativo. Depois houve a mensagem enviada à tarde da noite que vibrou no telemóvel dele. Um simples a pensar em ti de um número que ele rapidamente apagou. As desculpas tornaram-se mais elaboradas, a distância entre eles crescendo de uma pequena fissura para um abismo. Isabela sentia uma solidão profunda e sufocante. A cobertura espaçosa, antes símbolo da sua vida de conto de fadas, agora parecia uma gaiola dourada. As amigas, na sua maioria esposas de associados de negócios de Marcos, ofereciam palavras simpáticas mas, no fundo, vazias. Faziam parte daquele mundo, compreendiam as regras não ditas, as concessões silenciosas, o virar de rosto. Mas o coração de Isabela, puro e talvez um pouco ingênuo, não conseguia aceitar isso. Amor, para ela, não era uma transação ou um arranjo. Era uma verdade sagrada e avassaladora. A gravidez, outrora sua maior alegria, tornará-se agora fonte de ansiedade. Sentia uma necessidade desesperada de proteger o filho que ainda não nascerá, não apenas do mundo, mas das sombras que invadiam o seu próprio lar. Tentou falar com Marcos, tentar atravessar o muro que ele meticulosamente construía à sua volta. Está tudo bem, Marcos? Perguntou ela uma noite, a mão sobre o braço dele enquanto ele olhava as luzes da cidade. Parece tão distante.
Ele virou o rosto, uma máscara cuidadosamente construída de afeto. Só estresse, meu amor. Este negócio está a esgotar-me. Quando terminar, seremos só nós os três, prometo. Ele ergueu-lhe o queixo e beijou-a, um gesto apressado que já não lhe chegava aos olhos. Isabela soube, com uma certeza que lhe gelou os ossos, que ele estava a mentir. O negócio não era sobre empresas. A aquisição hostil estava a acontecer mesmo debaixo do seu teto, e o inimigo não era uma corporação rival, mas uma mulher num vestido carmesim que cheirava a rosas negras e promessas quebradas. O conto de fadas tinha acabado. Isabela estava presa, grávida e sozinha, à beira de uma verdade devastadora, sem saber o quão brutal seria a revelação. O ponto de ruptura chegou com um convite em papel creme timbrado. A corporação Thorne celebraria o seu 50º aniversário com um grande baile. Seria o evento social da temporada, um testemunho do legado e poder duradouros da família. Para Isabela, parecia menos uma celebração e mais um palco para o ato final do seu casamento em desintegração. Nas semanas que antecederam o evento, Marcos era um turbilhão de atividade, mas o foco dele estava aguçado, o humor quase eufórico. Por um breve e esperançoso momento, Isabela permitiu-se acreditar nele. Talvez o caso, os sussurros, as mentiras tivessem sido uma loucura passageira. Talvez aquela noite fosse a forma dele reafirmar o laço entre eles, mostrar ao mundo, e a ela, que era ela quem realmente importava. Ela reprimiu as suas ansiedades, focando-se nos suaves pontapés do bebê, uma linguagem secreta de consolo entre mãe e filho. Na noite do baile, o salão do Centre Regis Hanoi foi transformado numa floresta encantada saída de um conto popular vietnamita. Milhares de orquídeas caíam do teto, e o ar estava espesso com o aroma de jasmim e o zumbido baixo das conversas influentes. Isabela, no braço de Marcos, era uma visão de elegância serena. O azul profundo do vestido realçava sua gravidez, e as safiras dos Thorne ao pescoço cintilavam a cada movimento da cabeça. Ela sorriu, socializou, interpretou o papel da esposa perfeita do bilionário, tudo enquanto um nó gélido de receio se apertava no seu estômago. Ela sabia que Camila estaria lá. Era inevitável. E, claro, viu-a, reinando junto à fonte de champanhe, não no habitual vermelho ousado, mas num branco surpreendente, quase nupcial. O vestido era uma escolha deliberada, provocadora, um desafio aberto. Os olhos de Camila encontraram os de Isabela do outro lado da sala, e ela ofereceu-lhe um sorriso lento e intencional, que estava longe de ser amigável. Marcos ficou tenso ao lado dela. Ignora-a, murmurou ele, o aperto no cotovelo dela tornando-se possessivo. Esta noite é sobre nós. Mas Camila não tinha intenção de ser ignorada. À medida que a noite avançava, ela parecia estar em todo lado onde Isabela estivesse. Se Isabela se dirigia ao terraço para respirar ar fresco, Camila surgia momentos depois, o riso agudo e penetrante. Se Isabela parava para falar com um conhecido, Camila deslizava ao lado, deixando atrás de si o perfume enjoativo de rosas negras, um rasto tóxico. Era uma campanha calculada de guerra psicológica. E estava a resultar. A compostura de Isabela começava a ruir. O clímax chegou pouco depois dos discursos principais. Marcos acabará de fazer um tributo comovente à sua família e ao futuro da sua empresa, concluindo com um brinde. À minha bela esposa Isabela, e ao nosso filho, que um dia liderará este legado. A sala explodiu em aplausos. Radiante, Marcos virou-se para beijar. Uma demonstração pública de afeto desenhada para cimentar a imagem deles como casal perfeito. Foi nesse momento de felicidade fabricada que Camila fez a sua jogada. Caminhou em direção à mesa central deles, o vestido branco abrindo caminho entre os convidados como a proa de um navio. Não havia hesitação nos seus passos, nem dúvida no olhar. O murmúrio da multidão cessou enquanto ela se aproximava, uma inspiração coletiva de ar criando um vácuo de silêncio no grande salão. Parou diretamente em frente a Isabela, que ainda estava sentada. Marcos, apanhado de surpresa, levantou-se a meio, o sorriso congelado no rosto. Legado, a voz de Camila era clara e fria, cortando o silêncio. O teu filho. Ela riu, um som curto, agudo e feio. Marcos, tu és um excelente contador de histórias, mas parece que te esqueceste da personagem principal. Ela virou o olhar venenoso para Isabela. Coisinha patética.
A sério acreditaste em tudo? A história de amor? A família feliz? Isabela, atordoada, só conseguia fitá-la, o coração a martelar nas costelas como um pássaro frenético preso numa gaiola. O que é que estás a dizer? Murmurou, a voz quase inaudível. O que estou a dizer? A voz de Camila elevou-se, teatral e cruel. Estou a falar do facto de que o filho que estás a carregar não é o único herdeiro dos Thorne. Estou a falar do facto de que o Marcus tem estado comigo, na minha cama, todas as noites. Disse-te que estava a trabalhar até tarde. Suspiros espalharam-se pela sala. As pessoas agora olhavam abertamente, os telemóveis discretamente levantados para capturar o drama em tempo real. Marcus finalmente encontrou a voz. Camila. Chega. Estás a fazer uma cena. Eu? A fazer uma cena? Gritou ela, a compostura finalmente a ceder para revelar a fúria crua por baixo. Tu é que tens vivido uma mentira. Prometeste-me, Marcus. Disseste que ias deixá-la. Ela voltou a olhar para Isabela, os olhos cheios de uma mistura aterradora de pena e desprezo. Ele nunca ia deixar-me. Isto, apontou para a barriga de Isabela, foi só uma pequena complicação. Um herdeiro para o público. Mas o coração dele, a paixão dele, isso pertence-me. Isabela sentiu o mundo inclinar-se no seu eixo. As faces dos convidados desfocaram-se numa galeria grotesca de máscaras curiosas. Olhou para Marcus, suplicando em silêncio para que ele negasse tudo, dissesse alguma coisa, a defendesse. Mas ele ficou ali, o rosto pálido, os olhos saltando entre as duas mulheres. Um animal encurralado. O silêncio dele era a única confissão de que ela precisava. As lágrimas encheram os olhos de Isabela, quentes e vergonhosas. Um instinto protetor ergueu-se dentro dela, uma necessidade primitiva de proteger o filho daquela fealdade. Tentou levantar-se, escapar à sufocante exposição. Por favor, para, conseguiu dizer. Mas Camila não tinha acabado. Viu as lágrimas, a vulnerabilidade, e avançou para o golpe final. Pensaste que tinhas ganho? Achas que este bebê solidifica a tua posição? Tu não passas de uma incubadora. Um recipiente. E então, num movimento tão rápido que pareceu surpreender até a própria, Camila inclinou-se para frente e ergueu o braço. Estalo. O som foi agudo e chocantemente alto no silêncio da sala. A cabeça de Isabela virou-se bruscamente para o lado. A força da bofetada percorreu-lhe todo o corpo como um choque. Um suspiro horrorizado coletivo ecoou entre os presentes. Por um momento, só existia o ardor na face e a constatação atordoada do que acabava de acontecer. Camila, a amante, acabará de esbofetear a esposa grávida de Marcus Thorne, diante de todos. Isabela recuou, a mão voando para a bochecha, mas o outro braço envolveu-se instintivamente, desesperadamente, em torno da barriga. A humilhação foi um golpe físico, um peso esmagador que lhe roubou o ar dos pulmões. Olhou para os rostos à sua volta. O choque, a pena, a curiosidade mórbida. Olhou para Marcus, cujo rosto era uma tela de horror e indecisão. Depois olhou para Camila, que permanecia ali, o peito a subir e descer, a mão ainda a formigar, o olhar cheio de ódio triunfante. O conto de fadas não tinha apenas acabado. Tinha sido violentamente, publicamente e irrevogavelmente destruído. E quando uma dor aguda de cólica atravessou-lhe o abdômen, Isabela percebeu que a bofetada não seria o golpe mais doloroso daquela noite. A verdadeira agonia estava apenas a começar. A bofetada ecoou no salão cavernoso, um fim definitivo e brutal para as festividades da noite. O que se seguiu foi um quadro caótico de choque e confusão. Por um instante, todos, incluindo Marcus, pareceram congelados. Depois o mundo voltou a mexer-se. Isabela, a mente a girar com a dupla agressão da humilhação e da dor física, sentiu os joelhos cederem. A cólica aguda no baixo ventre intensificou-se, irradiando em ondas de pura agonia. Um gemido involuntário escapou-lhe dos lábios. O meu bebê, sussurrou, a voz embargada pelo terror. O instinto materno sobrepôs-se a tudo, a vergonha, a raiva, a traição. O que importava era a pequena e preciosa vida dentro dela. Não foi o marido quem a amparou. Foi o pai dele, Arthur Thorne, o patriarca da família, que observava de uma mesa próxima com uma expressão de fúria sombria.
Correu para junto dela, o rosto uma mistura de pânico e culpa. Meu Deus, estás bem? Estendeu a mão para ela, mas Isabela recuou, os olhos cheios de uma dor maior do que ele alguma vez tinha visto. Ao encontrar os dele naquele único e abrasador olhar, ele viu a destruição completa e absoluta da confiança dela. Camila, entretanto, pareceu perceber a gravidade do que tinha feito. O fogo triunfante nos olhos apagou-se, substituído por um lampejo de pânico. Agredir alguém desta forma pública era escandaloso, mas agredir uma mulher grávida, um pecado capital, mesmo no mundo moralmente flexível dos super-ricos. Ela recuou um meio passo, o olhar a fugir discretamente para saídas. Ela tinha intenção de causar uma cena, de forçar a mão de Marcos. Mas aquilo estava a fugir completamente do controlo. Eu não queria, começou ela, mas as palavras morreram sob o olhar gélido de Arthur Thorne. Tu, disse ele, a voz baixa e letalmente suave, não dás mais um passo. Segurança. 2 homens imponentes em fatos escuros materializaram-se ao seu lado. Acompanhem a senhora Tran até uma sala privada e não a deixem sair. O rosto de Camila empalideceu. Abriu a boca para protestar, mas um único olhar para a fúria inabalável nos olhos de Arthur calou-a. Sem mais uma palavra, os seguranças colocaram-se a seu lado e guiaram-na para longe. O vestido branco agora parecia menos um vestido de noiva e mais um sudário. Toda a atenção voltou-se para Isabela. Ela arquejava, a respiração em arfantes suspiros irregulares. As contrações estavam a piorar. Dói, gritou ela, agarrando a barriga como se pudesse fisicamente manter o filho no lugar. Marcos, dói. Apesar de o ter repelido antes, o instinto de sobrevivência levou-a a chamar pelo homem que, em algum nível, ainda via como seu protetor. Marcos, com o rosto lívido, ajoelhou-se diante dela. Estou aqui, Isabela. Desculpa. Vamos levar-te ao hospital. Tentou pegar-lhe na mão e, desta vez, ela deixou. Os dedos dela apertaram os dele com uma força desesperada. A equipa do Center Regis, treinada para qualquer eventualidade, agiu com eficiência silenciosa. Um biombo improvisado foi erguido em torno da mesa, oferecendo aos Thorne um fragmento de privacidade entre centenas de olhos curiosos. Um médico de serviço no evento estava ao lado de Isabela em segundos, tomando-lhe o pulso com o rosto carregado. A tensão está perigosamente alta. Ela está com contrações. Temos de levá-la ao hospital imediatamente. O Hospital FV é o mais próximo com uma ala de maternidade de excelência, anunciou, referindo-se ao respeitado Hospital Franco-Vietnamita em Ho Chi Minh City, com uma prestigiada filial em Hanoi. A logística da saída foi um borrão para Isabela. Estava vagamente consciente de ser transferida para uma cadeira de rodas, empurrada por corredores de serviço e por um elevador privado, longe dos sussurros e dos olhares. A viagem foi um tormento de dor e medo. Cada solavanco na estrada provocava-lhe uma nova onda de agonia. Manteve os olhos cerrados, a mão sempre sobre a barriga, sussurrando o nome do filho. Um mantra contra a escuridão que se aproximava. Marcos sentava-se ao lado dela no banco de trás do seu Maybach. Uma figura silenciosa e atormentada. A máscara do CEO poderoso tinha desaparecido, substituída pelo medo cru de um homem a ver o mundo desmoronar por causa da sua própria fraqueza. Murmurava desculpas repetidamente. Desculpa, Isabela. Eu nunca quis isto. Por favor, fica bem. Isabela não respondeu. As palavras dele eram ruído, estática sem sentido, o zumbido de uma mosca num furacão. O homem cujas promessas tinham construído seu mundo acabará de ficar parado enquanto via ser destruído. As desculpas não eram para ela. Eram para ele mesmo. E ela não tinha consolo para lhe oferecer. Sentiu uma umidade assustadora entre as pernas. Uma nova onda de pânico subiu-lhe à garganta. Algo está errado, arfou, os olhos a abrirem-se e a fixarem-se nos dele. Marcos, algo está errado com o bebê. O terror na sua voz pareceu finalmente perfurar a autocomiseração dele. Mais depressa, pelo amor de Deus. Acelera! Gritou ele ao motorista. À medida que a limusina atravessava velozmente as ruas cintilantes e indiferentes de Hanoi, deixando para trás a cena da sua humilhação, Isabela sentiu uma calma estranha e arrepiante instalar-se. A dor física era imensa,
Mas era a agonia emocional que verdadeiramente a definia. A bofetada fora um catalisador, um ato violento que quebrara a gaiola dourada. Mas o que ecoava depois não era apenas o som da mão a bater na pele, era o silêncio ensurdecedor da traição do marido. Era o eco de uma mentira em que viverá, e que agora ameaçava custar-lhe a única coisa que realmente importava. Ela já não lutava apenas pelo seu casamento ou pela sua dignidade. Lutava pela vida do filho. A entrada de emergência do Hospital FV era um borrão de luzes fluorescentes intensas e caos controlado. Uma equipa aguardava, alertada por uma chamada influente de Arthur Thorne. Isabela foi rapidamente transferida da cadeira de rodas para uma maca. A transição agitou-lhe o corpo e arrancou-lhe mais um grito de dor. Médicos e enfermeiros rodearam-na. As vozes um turbilhão calmo mas urgente de termos médicos. Grávida, 26 semanas. Apresenta contrações abdominais severas e sinais de hemorragia após agressão física. Pará 160%. Taquicárdica. Levar imediatamente para a maternidade. Preparar ecografia. Verificar possível descolamento da placenta. Marcos foi empurrado para o lado, tornado impotente e irrelevante pelos profissionais que agora tinham nas mãos a vida da sua esposa e do filho. Ficou parado no corredor, o fraque a parecer ridiculamente deslocado, as mãos manchadas com pequenas quantidades de sangue de Isabela, onde tentará confortá-la. Viu enquanto a levavam, a mão ainda protetora sobre a barriga, o rosto pálido, marcado pelo medo. As portas fecharam-se atrás dela, deixando-o sozinho com o peso esmagador da culpa. Dentro da sala de exames, o ambiente era tenso. Isabela foi cuidadosamente ajudada a vestir uma bata hospitalar. O seu belo vestido azul meia-noite cortado sem cerimônia. A dor era um ritmo constante e aterrador. Uma médica de rosto amável, de meia-idade, apresentou-se como chefe de obstetrícia. Isabela, o meu nome é doutora Leane. Vamos cuidar muito bem de ti e do teu bebê, disse ela. A voz uma âncora de calma em plena tempestade. Precisamos de fazer uma ecografia para ver o que se está a passar. Preciso que tentes ficar o mais imóvel possível. Isabela assentiu, as lágrimas a escorrerem silenciosamente pelas têmporas. O meu bebê, ele vai ficar bem. Estamos a fazer tudo o que podemos para garantir isso, disse a doutora Leane, o tom reconfortante a não vacilar, embora os olhos traíssem a gravidade da situação. Vamos dar uma olhadela. A sala caiu num silêncio absoluto quando o técnico de ecografia aplicou o gel frio na barriga de Isabela. Tudo que se ouvia era o suave zumbido da máquina e a respiração entrecortada de Isabela. Ela fixava o monitor, o coração a bater-lhe com força nos ouvidos, rezando por um sinal, por um vislumbre de esperança. O técnico movia o transdutor sobre o abdômen dela, as imagens em cinzento e preto a dançarem no ecrã. Os olhos da doutora Leane estavam semicerrados de concentração, a testa franzida. Marcos, que finalmente fora autorizado a entrar depois de uma espera agonizante, permanecia num canto, a observar impotente. Aqui está o bebê, disse a doutora Leane suavemente. É pequeno, mas é um lutador. Isabela soltou um soluço sufocado de alívio. Ele estava vivo. Mas estou a ver algo que nos deve preocupar, continuou a médica, o tom tornando-se mais clínico. Parece haver um pequeno hematoma subcoriônico, provavelmente causado pelo trauma e pelo pico na tensão arterial. É uma hemorragia. É isso que está a causar a dor e o sangramento. Temos de monitorizar muito de perto. Mas ele vai ficar bem? Perguntou Marcos, a voz rouca, desde a lateral. A doutora Leane não olhou para ele. Toda sua atenção estava na paciente. O perigo imediato é um parto prematuro. O estresse e o choque físico podem desencadear contrações. Vamos administrar medicação para travá-las e uma injeção de esteroides para ajudar os pulmões do bebê a desenvolverem-se, só por precaução. Enquanto falava, o técnico ajustou uma configuração na máquina, e um novo som preencheu a sala. Tum-tum, 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 tum-tum. Era o som do batimento cardíaco do bebê, amplificado pela máquina. Era rápido, um ritmo galopante e frenético, mas era forte. Era o som mais bonito que Isabela alguma vez ouvirá. Lágrimas de alívio escorriam-lhe pelo rosto. Era o som da vida, da esperança. A doutora Leane sorriu pela primeira vez.
Um batimento forte. Isso é muito bom sinal. Um pouco rápido. Claramente está estressado. Mas está forte. Marcos deu um passo à frente. Uma onda de alívio a lavá-lo. Graças a Deus, murmurou. O técnico continuava o trabalho, tirando medições, capturando imagens do pequeno perfil, dos punhos minúsculos. A doutora Leane explicava o tratamento, repouso absoluto, monitorização constante, quando o técnico subitamente parou. Deu-o numa área específica do ecrã. A testa agora franzida de forma diferente, não relacionada com o hematoma. Doutora, disse em voz baixa, apontando para o ecrã. Pode olhar para isto? A doutora Leane inclinou-se, o olhar profissional varrendo a área indicada. A sala caiu novamente num silêncio total. O único som era o batimento cardíaco amplificado do bebê. Durante um longo momento, a doutora Leane não disse nada. Apenas olhava para a imagem, a expressão a transformar-se de preocupação profissional em absoluto espanto. O que foi? Perguntou Isabela, um novo pico de medo a perfurar o seu alívio. Está tudo bem. A doutora Leane virou-se do monitor para Isabela. Depois olhou para Marcos. Depois de novo para Isabela. O rosto dela era uma máscara complexa de confusão. E algo mais. Algo que parecia incredulidade. Passe o Doppler novamente, instruiu o técnico. Amplifique. O técnico obedeceu. O som de tum-tum encheu a sala outra vez. Mas desta vez o transdutor foi movido apenas alguns centímetros. E então, outro som juntou-se ao primeiro. Tum-tum, 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 tum-tum. Era um segundo batimento cardíaco, distinto, separado, mas com um ritmo frenético quase idêntico. Era inconfundível. A sala, que antes estava cheia com um batimento cardíaco, estava agora preenchida com som de 2. Isabela olhou para o ecrã, depois para a médica, sem conseguir processar o som. O que é isso? Marcos aproximou-se do monitor, os olhos arregalados de confusão. É um eco. Está algo errado com a máquina? A doutora Leane abanou a cabeça lentamente, os olhos ainda fixos no ecrã, onde agora se viam 2 pequenas formas pulsantes. Ela olhou para Isabela, a voz mal passando de um sussurro. Senhora Thorne, não há nada de errado com a máquina. Inspirou fundo, como quem se preparava para anunciar algo completamente impossível. Isabela, não estás a carregar apenas um bebê. Apontou um dedo trêmulo para o ecrã, para os 2 sacos distintos, para os 2 pequenos corações a baterem uníssono assustado. Estás grávida de gêmeos. A revelação ficou suspensa no ar, um facto tão surpreendente, tão completamente inesperado, que desafiava toda a lógica. Todas as ecografias anteriores, feitas por um médico de elite escolhido por Marcos, tinham mostrado apenas um bebê. Um rapaz. O herdeiro. Marcos estivera presente em todas, radiante ao ver a imagem granulada do filho. Uma onda de tontura percorreu Isabela. Gêmeos. Como era possível? Tinham feito ecografias às 8 semanas, às 12, e o exame anatômico detalhado às 20 semanas. Todas mostravam um único bebê. Um menino saudável. Então, um pensamento mais sombrio e insidioso começou a formar-se no recanto da mente dela, nascido das traições catastróficas daquela noite. Olhou para Marcos, cujo rosto não estava preenchido com a alegria de uma bênção inesperada, mas sim com a palidez fantasmagórica de puro choque. A expressão dele não era de confusão. Era o rosto de um homem cuja mentira cuidadosamente construída acabava de ser desmascarada pela verdade mais irrefutável de todas. O médico da sociedade. O especialista que Marcos escolhera. A insistência de que era um rapaz. A certeza inabalável. Mas, as outras ecografias, começou ela, a voz a tremer, enquanto a terrível implicação lhe surgia. O Dr. Von sempre disse. Ele dizia que era só um. Marcos não conseguia encará-la. Fitava o ecrã, os 2 batimentos cardíacos que o tinham acabado de expor. A mente dele claramente a procurar uma saída que não existia. E naquele momento, Isabela compreendeu. A bofetada. O caso. A humilhação pública. Aquilo tinha sido apenas o prelúdio. Esta era a verdadeira traição. Não era apenas infidelidade.
Era um engano tão profundo, tão calculado, que tinha como alvo o espaço mais sagrado da sua vida: o próprio corpo. Os próprios filhos. A doutora Leane, percebendo a mudança monumental na sala, falou com suavidade. Às vezes, um gêmeo pode ficar escondido, atrás do outro, especialmente se o ecografista não estiver a procurar por isso. Mas às 26 semanas, é muito raro não se ver. Muito raro. As palavras dela, cuidadosamente escolhidas, pairaram no ar como uma acusação silenciosa. Os 2 batimentos cardíacos continuaram o seu ritmo frenético. Um som que já não era apenas sinal de vida. Era uma declaração de guerra. Era um compasso de uma verdade que não podia ser silenciada. Uma verdade que revelava que Marcus Thorne não tinha apenas mentido sobre a amante. Ele tinha mentido sobre a própria natureza do legado que dizia tanto valorizar. Isabela não estava apenas a carregar o herdeiro dele. Ela carregava um segredo, um que ele desesperadamente, e por razões que ela ainda não conseguia compreender, tentou esconder. E agora, graças ao ato violento da amante dele, esse segredo tinha sido revelado. Tudo tinha mudado. A revelação do 2º batimento cardíaco não trouxe alegria. Detonou na sala estéril do hospital como uma bomba silenciosa e devastadora, obliterando os últimos vestígios da realidade estilhaçada de Isabela. O som dos 2 pequenos corações a bater em uníssono era um testemunho, não de um milagre, mas de uma monstruosa e calculada mentira. Isabela jazia na cama de hospital, com as palavras da médica a ecoar-lhe nos ouvidos. Estás grávida de gêmeos. Ela olhou para Marcus. Olhou verdadeiramente para ele pela primeira vez desde que a notícia arrebentara. O pânico no rosto dele era inegável. Mas havia algo mais. O brilho frio e duro de um homem encurralado. Era o olhar de um rei cuja corte cuidadosamente construída acabará de ser consumida pelas chamas. Tu sabias, sussurrou ela, a voz desprovida de lágrimas, despida até restar apenas um monótono arrepiante. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Um veredito. Tu sabias. E mentiste. Marcus estremeceu como se ela o tivesse esbofeteado. Isabela, não, como é que eu podia saber? Foi uma surpresa, uma bênção. A tentativa dele de fingir alegria era patética. Uma encenação flagrantemente falsa que insultava a inteligência dela. Uma bênção. A voz dela elevou-se, com uma ponta de histeria. Estiveste em todas as consultas com o Dr. Fão, o médico que tu escolheste, a olhar para o ecrã e a falar-me do nosso filho. O herdeiro Thorne. Ele também estava envolvido? Pagaste-lhe para mentir? Para apagar um dos nossos filhos da existência? A acusação pairou no ar, feia e inegável. A doutora Leane e o técnico de ecografia tornaram-se, de repente, muito ocupados, desviando o olhar e oferecendo uma ilusão de privacidade onde ela não existia. Isso é uma acusação absurda, balbuciou Marcus, passando a mão pelos cabelos, despenteando-os pela primeira vez naquela noite. Por que é que eu faria isso? Por que é que eu esconderia um dos meus próprios filhos? Eu não sei. A voz de Isabela vacilou, a dor crua finalmente a romper o choque. Talvez um fosse rapaz e outro rapariga, e tu só querias o rapaz. Talvez tenhas uma razão doentia e retorcida que eu nem consigo imaginar. Mas tu sabias. O teu choque não foi surpresa, Marcus. Foi o terror de teres sido apanhado. Os 2 batimentos cardíacos, ainda pulsando ritmicamente no monitor. Tum-tum, tum-tum, serviam como júri implacável. Tum-tum, tum-tum. Culpado. Culpado. Antes que Marcus conseguisse formular outra mentira, a porta abriu-se. E Arthur Thorne entrou com passo firme. O rosto do patriarca era uma tempestade de raiva controlada. Claramente, já tinha sido informado. Num só olhar, absorveu a cena. Isabela, pálida e a tremer de fúria na cama. Marcus, encurralado e a suar. A imagem condenatória ainda congelada no ecrã do ecógrafo. O olhar de Arthur caiu sobre o filho, e a decepção nos seus olhos foi tão profunda que quase parecia uma força física. Acabei de ter uma conversa bastante esclarecedora com o administrador do hospital, disse ele, a voz perigosamente calma. E tomei a liberdade de ligar ao teu Dr. Fão. Um homem muito nervoso, o Dr. Fão. Ao que parece, os registros da última ecografia desapareceram.
Marcos empalideceu visivelmente. A ameaça não dita era clara. O alcance da família Thorne era longo, e o médico envolvido numa fraude dessas teria a carreira destruída. Pai, isto é um mal-entendido, começou Marcos, num tom suplicante. Silêncio, ordenou Arthur, e Marcos, com todos os seus bilhões e o seu poder, obedeceu como uma criança repreendida. Arthur aproximou-se da cama de Isabela. A expressão dele suavizou ligeiramente ao fitá-la, um vislumbre de verdadeira compaixão nos olhos endurecidos. Isabela, disse ele com gentileza, lamento profundamente a humilhação que sofreste esta noite. E esta mentira imperdoável. Seja o que for que o meu filho tenha feito, a família Thorne não te vai abandonar, nem aos teus filhos. Lançou um olhar ao monitor, um breve instante de admiração ao ver as duas formas distintas. 2 herdeiros possíveis. Depois voltou-se totalmente para Marcos, a voz descendo a um rosnar grave. Tu vais me dizer por quê? Vais me dizer por que razão negaste o teu próprio sangue. Agora, preso entre o pai furioso e a esposa devastada, Marcos finalmente quebrou. As mentiras. A fanfarronice. A fachada cuidadosamente mantida. Tudo ruiu. Desabou numa cadeira no canto, a cabeça entre as mãos. Era complicado, murmurou. Complicado não basta quando estás a mentir à tua esposa sobre a existência do teu filho. Trovejou Arthur. Marcos ergueu o rosto. Uma máscara de desespero. Foi a Camila, disse, a voz mal passando de um sussurro. Ela também está grávida. O ar foi sugado da sala. Isabela sentiu uma nova onda de náusea tão intensa que achou que ia vomitar. Era uma traição em escala que ela jamais poderia ter concebido. Descobri há alguns meses, continuou Marcos, a confissão a jorrar num jorro miserável de autopiedade. Ela disse que era meu. Ameaçou tornar tudo público. Arruinar tudo, o aniversário, o lançamento da nova subsidiária. O timing era um desastre. Ela queria que eu te deixasse. Que me casasse com ela. Estava obcecada. E a tua solução foi mentir a toda a gente, exigiu Arthur. Estava a ganhar tempo, insistiu Marcos, levantando-se e andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Nem sabia se o bebê dela era meu. Disse-lhe que ia tratar do assunto. O meu plano estúpido e idiota, era garantir o herdeiro legítimo. O nosso filho. Olhou para Isabela. Precisava de estabelecer a primazia dele. Um único herdeiro masculino. Era limpo. Poderoso. Ia cimentar a linhagem da família e, se a Camila fizesse qualquer alegação, pareceria uma tentativa patética de uma amante desprezada. A lógica fria do plano dele começou a fazer sentido para Isabela. E enojou-a. E um segundo bebê, um gêmeo, complicava isso, disse ela, a voz oca. Confundia tudo, exclamou ele, quase zangado por ela obrigar a admitir. 2 bebés. Parecia desorganizado. Menos definitivo. E se um fosse rapariga? Enfraqueceria a minha posição. Disse Alfão para se focar só no rapaz. Para omitir o outro dos relatórios. Só por um tempo. Ia revelar a surpresa dos gêmeos mais tarde, depois da situação com a Camila estar resolvida. Juro. Isabela. Nunca teria negado nosso filho para sempre. Era uma manobra estratégica temporária. Uma manobra estratégica, repetiu Isabela, saboreando o veneno daquelas palavras. Tu apagaste um dos nossos filhos da nossa vida por estratégia. Fizeste-me acreditar que só carregava um bebê. Fizeste-me sofrer a perda que eu nem sabia que tinha. Tudo para gerir o teu caso nojento. O cálculo frio e cruel daquilo era de cortar a respiração. Ele pesara os filhos numa balança de relações públicas e estratégia corporativa. E decidiu que um deles era dispensável. Ele não a tinha apenas traído. Tinha brincado a Deus com os filhos por nascer. Arthur Thorne olhou para o filho com desprezo absoluto. És um tolo, Marcos. Um tolo fraco e míope. Pegaste numa crise e transformaste-a numa catástrofe. Desonraste a tua esposa, o teu nome, e os teus próprios filhos por nascer. Tudo para agradar a uma víbora venenosa que foste fraco demais para descartar. Voltou-se para Isabela, a decisão tomada. Isabela, não te faltará nada. Todos os recursos da família Thorne estão ao teu dispor.
Tu e os teus filhos serão protegidos. Quanto a ti, Marcos, disse Arthur, a voz a cair até ao zero absoluto. Estás dispensado de todas as tuas funções na Thor Corporation com efeito imediato. Os teus bens estão congelados. Vais para a casa de campo, e não sairas de lá até que eu te chame. Fizeste a tua cama de mentiras. Agora vais deitar-te nela, sozinho. O veredito foi absoluto. Num espaço de poucas horas, Marcus Thorne passou de rei do mundo dos negócios de Hanoi a um exilado desonrado e destronado. Fitou o pai, depois a esposa, a boca a abrir e a fechar sem que saísse som algum. Não havia mais nada a dizer. As mentiras tinham se desfiado, e com elas, desfiara-se também ele por completo. Isabela observou-o sem sentir um pingo de pena. Apenas um imenso, vazio e gélido espaço onde outrora existira o seu amor. O homem com quem se casara era um estranho. Um vazio moral escondido atrás de um rosto bonito e um charme enganador. O trauma daquela noite, a bofetada, o terror, forjara algo novo dentro dela. No seu lugar, estava uma mãe de dois. Uma mulher empurrada até o limite absoluto, e que, em vez de encontrar o abismo, encontrou um núcleo de aço. Os 2 batimentos cardíacos no monitor continuavam o seu ritmo firme e forte. Eram a única verdade que restava naquela sala. Eram a verdade dela. E ela iria protegê-los, e a si mesma, com uma ferocidade que Marcos e a sua amante jamais conseguiriam compreender. A guerra estava apenas a começar. A semana que se seguiu foi um casulo de tranquilidade forçada e raiva em ebulição. Isabela permaneceu no Hospital FV, não só por razões médicas, mas por refúgio. A sua suíte foi transformada num centro de comando. Uma fortaleza a partir da qual planeava a contraofensiva. O hematoma estava estável. O risco de parto prematuro tinha diminuído. E os 2 pequenos batimentos cardíacos que tinham virado o mundo dela do avesso cresciam mais fortes a cada dia. Eram o seu combustível. O seu propósito. Arthur Thorne cumpriu a sua palavra. Visitava-a todos os dias, não com a autoridade opressiva de um patriarca, mas com a deferência silenciosa de um aliado. Via em Isabela não uma vítima frágil, mas a futura matriarca do seu legado. A guardiã de não um, mas 2 dos seus netos. Providenciou-lhe a melhor equipa jurídica do Vietnã, um grupo de advogados implacáveis, especialistas em divórcios de alto risco. Poupe-se a despesas, dissera ele, na presença de Isabela. Quero isto tratado com a subtileza de uma guilhotina. Limpo, final e inteiramente a favor da senhora Isabela. Marcos tinha desaparecido, banido para uma remota propriedade dos Thorne nas montanhas de Dalat. O seu nome fora apagado do site corporativo. O seu gabinete, esvaziado. A história oficial, cuidadosamente elaborada pela equipa de relações públicas de Arthur, era que Marcos se retirara por motivos de saúde pessoal, para se focar na família durante uma gravidez difícil. A história era apenas credível o suficiente para conter a especulação desenfreada. Mas a verdadeira história, a que se murmurava nas salas de reuniões e nos círculos sociais da elite, era que o rei tinha sido deposto, com brutalidade cirúrgica. Camila Tran também foi tratada. Os investigadores de Arthur trabalharam com precisão cirúrgica. Descobriram a sua teia de dívidas e mentiras. A gravidez era real, mas um teste de ADN obtido discretamente a partir de uma chávena de café usada por ela num café confirmou o que Arthur suspeitava. O bebê não era de Marcos. Pertencia a um empresário casado de Singapura, com quem ela também se envolvera. Munidos dessa prova, os advogados de Arthur apresentaram-lhe uma escolha simples e inegociável: desaparecer silenciosamente, com um modesto acordo único e um nada assinado, ou enfrentar exposição pública, acusações de fraude, e a ira implacável da família Thorne. Camila, acima de tudo, pragmática, aceitou o acordo. E desapareceu da cena social de Hanoi tão rapidamente quanto surgira. Mas para Isabela, essas vitórias eram periféricas. O foco dela era singular. Não se tratava de vingança contra Camila. Nem sequer de punir Marcos. Tratava-se de recuperar a sua narrativa e garantir um futuro inatacável para os seus filhos. Durante os dias no hospital, Isabela começou a mudar. A mulher suave e submissa que outrora organizava exposições de arte foi substituída por uma estratega astuta e calculista.
Devorava os relatórios financeiros que os advogados lhe traziam. Aprendia sobre fundos fiduciários, alocação de ações e governança corporativa. Em tempos, tinha amado Marcos pelo charme e ambição. Agora, estudava a arquitetura do império que ele construíra, não com admiração, mas com o olhar crítico de uma conquistadora. A jogada dela, quando finalmente a revelou aos advogados, e a um Arthur Thorne atônito mas impressionado, foi audaciosa. Não quero um simples acordo de divórcio, anunciou numa tarde, com a voz clara e firme. A suíte hospitalar estava banhada por uma suave luz do entardecer, e ela recostada na cama, rodeada de documentos financeiros. Parecia mais uma CEO do que uma paciente. Não quero dinheiro, nem propriedades, nem pensão. A sua principal advogada, uma mulher formidável chamada Senhora Vi, ergueu uma sobrancelha. Senhora Isabela, dadas as circunstâncias, a infidelidade, a agressão pública, a fraude chocante quanto às crianças, tem direito a um dos maiores acordos desta história jurídica. Um acordo torna-me pensionista da família Thorne, declarou Isabela calmamente. Faz de mim uma vítima rica. E eu não tenho qualquer interesse em ser vítima. Olhou diretamente para Arthur. As ações de Marcos na Thor Corporation. Os direitos de voto. O lugar no conselho. Quero tudo transferido para um fundo fiduciário. Um fundo que eu controlo. Como única curadora. Em benefício dos meus filhos. Arthur fitou a expressão dele, ilegível. O maxilar da senhora Vi caiu, praticamente. Isabela não estava a pedir uma fatia do bolo. Estava a exigir o controlo da padaria. Ele nunca vai aceitar isso, disse a senhora Vi. É a identidade dele. O trabalho de toda a vida. Ele vai aceitar, disse Isabela, com uma certeza arrepiante. Porque a alternativa é eu não assinar um acordo de confidencialidade. ChatGPT Said. A alternativa, disse Isabela, com uma serenidade cortante, é eu dar uma entrevista exclusiva completa ao Wall Street Journal. Contarei tudo, sobre o caso, sobre a agressão pública pela amante dele, e sobre a fraude médica meticulosamente assistida que ele orquestrou para esconder a existência de um dos seus próprios filhos, por estratégia. Ela deixou a ameaça pairar no ar. Era destruição mútua assegurada. O escândalo não destruiria apenas, de forma permanente, a reputação de Marcos. Contaminaria o nome da Thor Corporation por uma geração inteira. Provocaria pânico entre os acionistas, atrairia o escrutínio de reguladores e tornar-se-ia um caso lendário de má conduta corporativa e falência moral. Explicarei como o Dr. F foi pressionado a falsificar registros médicos, continuou ela, os olhos fixos em Arthur. Explicarei que a reação imediata do meu marido ao descobrir que estava à espera de gêmeos, não foi alegria, mas pânico por ver a sua mentira exposta. Vou pintar o retrato de um homem, e de uma cultura corporativa, tão obcecados com uma narrativa limpa e poderosa de um único herdeiro masculino, que estiveram dispostos a negar a própria existência de uma criança. Arthur permaneceu em silêncio, os dedos entrelaçados a cobrir a boca. Era um homem de negócios implacável, e reconhecia o que aquilo era. Um checkmate brilhante, perfeitamente executado. Isabela tinha encontrado a sua maior fraqueza, a obsessão pelo legado familiar, e agora usava a santidade desse mesmo legado, que Marcos profanara tão descuidadamente, como sua arma definitiva. Ela não ameaçava tirar-lhe o dinheiro. Ela ameaçava reduzir o seu reino a cinzas. Finalmente, ele falou, um lento sorriso a desenhar-se no rosto. Um sorriso de respeito puro e absoluto. Ele vai assinar, disse Arthur, acenando para a senhora Vi. Prepare os papéis. A reunião com Marcos foi marcada uma semana depois, já com Isabela fora do hospital e instalada numa nova penthouse segura, escolhida e paga por ela, a partir de um adiantamento do fundo fiduciário. O local era neutro, uma sala de conferência privada no Sofitel Legend de Metrópole Hanoi, um lugar de poder à moda antiga. Isabela entrou, não como vítima, mas como igual. Já não estava grávida, nem escondida atrás de vestidos largos. Dera à luz 2 dias antes, 2 bebés pequenos, mas saudáveis. Um rapaz, Léo. Uma menina, Luna. O parto fora prematuro, mas sem complicações. O corpo estava cansado, mas o espírito, forjado em ferro. Marcos já estava lá,
ladeado pelo seu advogado. Parecia diminuído, um fantasma de si mesmo. O fato sob medida pendia-lhe do corpo, e a arrogância nos olhos desaparecera, substituída por uma resignação cansada. Não via Isabela, nem os filhos, desde a noite no hospital. Levantou-se quando ela entrou. Isabela, ouvi falar dos bebés. Eles estão bem, disse ela, a voz fria e profissional, cortando-o. Não aceitou a cadeira à sua frente. Permaneceu de pé. Uma afirmação silenciosa de poder. Apesar de ti. Fez sinal à senhora Vi para apresentar os documentos. O advogado de Marcos folheou os papéis, os olhos a arregalarem-se a cada cláusula. Inclinou-se, sussurrando freneticamente ao cliente. Marcos apenas abanou a cabeça. Um homem quebrado. Isto é tudo, sussurrou, olhando para Isabela. As minhas ações. O meu lugar. A minha vida inteira. Tens uma vida, respondeu Isabela, a voz afiada como vidro. Tens uma. Porque eu estou a escolher não arrasar tudo. Estou a escolher proteger o nome da família. Pelo bem dos meus filhos. Isto não é um castigo, Marcos. É uma consequência. Tu provaste que não és digno de ser o guardião deste legado. Então agora, serei eu. Finalmente sentou-se. O olhar firme. Terás direito a visitas supervisionadas. Terás uma mesada generosa, suficiente para víveres confortavelmente, mas não para causares problemas. Para todos os efeitos, vais retirar-te da vida pública. Em troca, o mundo lembrar-se-á de ti como o homem que se afastou, pela família. É um legado melhor do que aquele que estavas a construir. Devias agradecer-me. Seguiu-se um longo e pesado silêncio. Marcos olhou para os documentos. Depois, para a ex-mulher. A mulher que subestimara tão gravemente. Já não via a rapariga meiga com quem se casara. Via uma imperatriz em formação. Ele próprio a criará, de certo modo. As traições dele foram fogo. E ela saíra desse fogo renascida, com o mundo dele inteiro nas mãos. Com uma mão trêmula, Marcos Torne, o rei deposto, pegou na caneta. Assinou. Renunciou ao poder, à empresa e ao futuro, ao som constante e silencioso de 2 pequenos batimentos cardíacos, que um dia tentará apagar. A jogada da imperatriz tinha resultado. E assim, a história da bofetada que chocou a elite de Hanoi teve a sua derradeira e impressionante reviravolta. Nunca se tratou apenas da fúria de uma amante ou da infidelidade de um marido. Tratava-se de uma mentira que atingia o coração de uma família. E de uma esposa discreta, que se ergueu das cinzas da humilhação pública para tomar o controle de um império. Isabela Torne, outrora uma nota de rodapé na história do marido, tornou-se autora da sua própria narrativa. Reescreveu o destino, não com lágrimas, mas com inteligência afiada e o poder inabalável do amor de mãe. Prova viva de que a maior força é muitas vezes forjada na mais profunda traição. E que, por vezes, o movimento mais poderoso não é destruir os inimigos. É simplesmente tirar-lhes tudo o que mais valorizam. O que achaste da jogada final de poder de Isabela? Foi justiça? Ou a mais brilhante vingança? Adoraríamos ouvir a tua opinião nos comentários abaixo. Se esta história de drama, traição e empoderamento final te cativou, deixa um like e partilha com alguém que adora ver quando a rainha finalmente sobe ao trono. E não te esqueças de te inscrever no canal e ativar o sino de notificações, para não perderes o nosso próximo conto de segredos, mentiras e revelações de tirar o fôlego. Obrigado por assistires.